Como me lembro da fazenda onde cresci. Aquela terra vasta e verde, que parecia se estender até o infinito, era minha casa, ao mesmo tempo, uma prisão. Eu era apenas uma garota de 17 anos, cheia de sonhos e desejos, mas presa entre os muros invisíveis de uma tradição que não escolhi. Meu pai, o Senhor Almeida, era um homem de regras firmes. Sua voz era a lei, e a fazenda, seu reino. Cada dia ali era uma repetição do anterior, como se o tempo tivesse parado. Eu vivia entre os animais e as plantações, cumprindo minhas obrigações, mas meu coração ansiava por algo mais, algo que eu ainda não sabia nomear. Foi então que ele chegou. João, o novo caseiro, com aquele sorriso fácil e um jeito de quem pertencia ao mundo. Eu o vi pela primeira vez quando ele desceu da velha caminhonete, e algo dentro de mim se agitou. Era como se uma brisa fresca tivesse varrido a monotonia da minha vida, trazendo promessas de mudança. Eu me lembro de observá-lo à distância, enquanto ele trabalhava. Seus movimentos eram precisos, como se ele dançasse ao ritmo da terra. Havia uma liberdade em seus olhos que eu não conseguia desvendar, e isso me intrigava. Ele não era apenas um trabalhador. Havia algo mais, algo que ressoava dentro de mim. A fazenda, que sempre fora um cenário previsível, de repente ganhou vida. Era como se as cores tivessem se intensificado e o som do vento nos campos se tornasse uma melodia que eu nunca havia notado antes. Eu sabia que algo estava prestes a mudar, mas não sabia o quê. E assim, com o coração batendo forte, me vi atraída por aquele estranho, como uma mariposa pela chama. Mal sabia eu que aquele primeiro encontro com João seria o início de uma jornada que transformaria minha vida para sempre. O primeiro encontro. Aquele primeiro encontro. Parece que foi ontem. Lembro-me de como o sol se punha sobre a fazenda, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto eu caminhava pelo campo, perdida em meus pensamentos. Foi quando o vi, ao longe, trabalhando com afinco, ajeitando uma cerca que havia cedido após uma tempestade. Tomei coragem e me aproximei, tentando parecer casual, embora meu coração batesse acelerado. Boa tarde, João, eu disse, tentando soar despreocupada. Ele ergueu os olhos, e aquele sorriso, sempre tão fácil e caloroso, iluminou seu rosto. Boa tarde, Ana, respondeu ele, com uma gentileza que me desarmou. Conversamos por alguns minutos, sobre coisas triviais como o tempo e o trabalho na fazenda. Mas, para mim, cada palavra trocada era carregada de um significado mais profundo. Havia algo na maneira como João falava, como se ele enxergasse além do óbvio, que me atraía irresistivelmente. Enquanto conversávamos, o vento suave começou a soprar, balançando levemente as folhas das árvores ao nosso redor. O som era como uma melodia, uma trilha sonora para aquele momento. E eu, que sempre me sentirá tão presa, comecei a perceber que havia um mundo de possibilidades além dos limites da fazenda. Aquele encontro, marcado por palavras simples e olhares furtivos, foi o início de uma conexão que eu não podia ignorar. Saí dali com a sensação de que algo dentro de mim havia mudado, como se uma nova porta tivesse se aberto, revelando um caminho desconhecido, mas tentador. Mal sabia eu que esse caminho nos levaria a encontros cada vez mais frequentes e que, nos dias que se seguiram, João se tornaria uma presença constante em minha vida, trazendo consigo promessas de um futuro diferente. Um futuro onde o amor floresceria, apesar de todas as adversidades. E assim, com cada encontro, o amor entre nós começou a crescer, como flores silvestres brotando em terreno árido. Estava prestes a descobrir que, embora a jornada fosse cheia de desafios, o que sentíamos um pelo outro era mais forte do que qualquer obstáculo que pudesse surgir. O amor floresce. A cada encontro, o amor entre mim e João florescia como as flores silvestres que brotavam na beira do rio, onde nos encontrávamos escondidos da vista de todos. Aquele lugar, com suas águas cristalinas e o som suave do riacho, tornou-se nosso refúgio secreto, um mundo à parte onde podíamos ser nós mesmos. João tinha um jeito de transformar o ordinário em extraordinário. Sob o céu estrelado, ele me contava histórias de sua infância, de lugares que sonhava conhecer e de um futuro cheio de possibilidades.
Eu ouvia cada palavra com atenção, sentindo-me mais viva do que nunca. Era como se, ao seu lado, o mundo ganhasse novas cores e sons, e eu pudesse finalmente ser a pessoa que sempre quis ser. Nosso amor era como uma dança, uma coreografia espontânea de risos, confidências e promessas sussurradas. Cada encontro era uma pequena aventura, um passo em direção ao desconhecido. Eu sabia que aquele sentimento crescia dentro de mim, forte e incontrolável, como uma tempestade se formando no horizonte. Mas, apesar da alegria que sentíamos, havia também um fio constante de tensão. Sabíamos que nosso amor era proibido, uma transgressão às regras rígidas de meu pai. E, embora tentássemos ignorar esse fato, ele estava sempre presente, como uma sombra à espreita. Mesmo assim, o amor que sentíamos era mais forte do que qualquer medo. Havia uma liberdade quando estávamos juntos, uma sensação de que nada era impossível. E assim, dia após dia, nos encontrávamos à beira do rio, nossos corações pulsando em uníssono, como se o tempo parasse apenas para nós. Mas, no fundo, sabíamos que nossa bolha de felicidade poderia estourar a qualquer momento. E era apenas uma questão de tempo até que o inevitável acontecesse e nosso amor fosse posto à prova. A descoberta do pai aconteceu em uma noite que parecia igual a tantas outras. O céu estava claro e a lua lançava seu brilho prateado sobre a paisagem da fazenda. Eu e João nos encontramos, como sempre, à beira do rio. Ríamos e conversávamos, alheios ao mundo ao nosso redor, imersos em nosso pequeno universo particular. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto estávamos ali, meu pai, o Sr. Almeida, nos observava das sombras. Ele havia notado minha ausência frequente e decidido seguir-me naquela noite. Quando finalmente se revelou, sua presença foi como um trovão rompendo o silêncio, uma interrupção brusca em nosso momento de tranquilidade. Ana, ele exclamou, sua voz carregada de raiva e decepção. O que você pensa que está fazendo? Os olhos de João se arregalaram, e eu senti meu coração cair como uma pedra. A realidade nos atingiu com toda a força. Meu pai estava furioso, e eu podia sentir a ira em cada palavra que ele proferia. Você está desonrando nossa família, ele gritou, sua voz ecoando na noite. Como se atreve a se envolver com um peão? A ironia da situação não passou despercebida. Amar, que deveria ser uma fonte de alegria, tornará-se um crime imperdoável aos olhos de meu pai. Eu tentei explicar. Tentei mostrar que o que sentíamos era real e puro, mas ele não queria ouvir. João, sempre tão forte e seguro, permaneceu ao meu lado, mas eu podia ver a dor em seu rosto. Ele sabia que nossa bolha havia estourado e que as consequências seriam severas. Aquela noite foi um divisor de águas, um ponto sem retorno. Enquanto meu pai me levava de volta para casa, sentia a perda esmagadora do que tínhamos. O amor que florescera livremente estava agora sob ameaça, e o futuro parecia incerto e sombrio. Mas, mesmo na escuridão, eu sabia que aquele não seria o fim de nossa história. Havia uma determinação crescente dentro de mim, uma promessa silenciosa de lutar pelo que realmente importava. A expulsão. A manhã seguinte àquela noite fatídica foi fria e cinzenta, como se o mundo tivesse perdido toda a cor. Meu pai, com a expressão endurecida e a decisão firme, me chamou para uma conversa. Sua voz estava cheia de uma dureza que eu nunca ouvira antes, e cada palavra parecia uma sentença. Ana, você não me deixa a escolha. Ele disse, seu tom implacável. Se você continuar com isso, não há mais lugar para você nesta casa. As palavras atingiram-me com a força de um vendaval. Eu tentei argumentar, explicar que o amor que sentia por João era verdadeiro, mas ele não quis ouvir. Para ele, a honra da família estava acima de qualquer sentimento pessoal e sua decisão foi final. Naquele momento, percebi que minha vida estava prestes a mudar de forma irreversível. Com o coração pesado, arrumei minhas poucas coisas, cada objeto um lembrete da vida que eu estava deixando para trás. Enquanto saía pela porta, ouvi o som dela se fechando atrás de mim, uma onomatopeia que ecoou em minha alma como um ponto final. A fazenda, que sempre fora meu lar,
agora se tornava uma lembrança distante. Eu estava sozinha, lançada ao mundo sem qualquer proteção, mas com uma determinação que crescia a cada passo. A cidade era um mistério, um labirinto de possibilidades e desafios que eu teria que enfrentar. João, que assistiu à cena de longe, sabia que nosso amor não poderia continuar da mesma forma. Mas ele também sabia que essa não era a última palavra em nossa história. Enquanto caminhava em direção ao desconhecido, uma parte de mim mantinha a esperança viva, alimentada por cada momento que compartilhamos. E assim, com o coração partido, mas cheio de coragem, eu dei o primeiro passo rumo à cidade, onde novos desafios e oportunidades me aguardavam. Sabia que a estrada seria longa e cheia de dificuldades, mas estava pronta para enfrentar o que viesse. A cidade desconhecida. Chegar à cidade foi como entrar em outro mundo. Tudo era diferente. Os sons, as pessoas, o ritmo frenético das ruas. Era um labirinto de edifícios altos e movimentação constante, tão diferente da calma da fazenda que eu conhecia tão bem. A cidade era uma selva de concreto, cheia de desafios e oportunidades, e eu precisava aprender a sobreviver nela. Nos primeiros dias, senti-me perdida e assustada. Sem um lugar para ficar e sem saber a quem recorrer, cada esquina parecia esconder uma nova incerteza. Mas, ao mesmo tempo, havia uma excitação latente, uma promessa de que algo novo estava por vir. Eu comecei a procurar trabalho, determinada a me sustentar e construir uma nova vida. Percorri as ruas, entrando em lojas e pequenos negócios, perguntando se precisavam de ajuda. As rejeições foram muitas e a sensação de solidão era avassaladora. Mas a cada não que recebia, a determinação dentro de mim apenas crescia. Foi em uma pequena mercearia, escondida em uma rua tranquila, que encontrei a primeira oportunidade. O dono, um senhor gentil de olhos amáveis, viu algo em mim que outros não viram. Ele me deu uma chance, e com isso, a primeira moeda que ganhei com meu próprio esforço. Aquele pequeno gesto foi um símbolo de minha capacidade de enfrentar e superar as adversidades, um prenúncio de minha resiliência. Trabalhar na mercearia me deu não apenas um sustento, mas também um propósito. Cada dia era uma lição, e cada cliente uma nova história. Comecei a fazer amizades, a encontrar apoio em estranhos que, aos poucos, se tornavam minha nova família. Enquanto eu me ajustava à vida na cidade, uma sombra de saudade pairava sobre mim a lembrança de João e da fazenda. Mas eu sabia que, para seguir em frente, precisava me concentrar no presente e nas oportunidades que ele trazia. E assim, com cada novo dia, fui construindo minha independência, passo a passo, com a cidade como meu novo lar e palco de minha história em reconstrução. Primeiros passos na independência. Trabalhar na mercearia foi mais do que um simples emprego, foi o alicerce sobre o qual comecei a reconstruir minha vida. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas conquistas. Aprendi a lidar com as demandas do trabalho, a gerir meu tempo e a interagir com uma diversidade de pessoas que entravam e saíam pela porta. Aquele pequeno estabelecimento se tornou um porto seguro, um lugar onde eu podia ser útil e crescer. O senhor José, dono da mercearia, tornou-se um mentor inesperado. Com sua paciência e sabedoria, ele me ensinou não apenas sobre o trabalho, mas sobre a vida. A cidade pode ser dura, Ana, mas é também cheia de possibilidades. Nunca perca a coragem de explorar o novo, ele costumava dizer. Com o passar do tempo, comecei a me sentir parte daquela comunidade. As pessoas passaram a me conhecer pelo nome, e os sorrisos que trocávamos aqueciam meu coração, como raios de sol em um dia frio. Meus primeiros passos na independência estavam sendo dados com firmeza, e cada dia era um passo em direção à autossuficiência. Era uma sensação de liberdade que eu nunca havia experimentado antes. A independência trazia consigo um senso de realização, de que eu era capaz de enfrentar o mundo com minhas próprias forças. Cada moeda que ganhava era um símbolo de minha capacidade de superar as dificuldades, uma confirmação de que estava no caminho certo. Apesar das dificuldades, a sombra da saudade de João e da fazenda ainda pairava sobre mim. Às vezes, me perguntava como ele estaria,
se também sentia falta dos momentos que compartilhamos. Mas sabia que precisava focar no presente, nas novas amizades que fazia e nas oportunidades que se abriam. E assim, cada dia era uma nova página na história que eu estava escrevendo, uma história de superação e descoberta, de aprender a viver e amar em um mundo que eu mesma estava criando. Amizades inesperadas. Na cidade, as amizades foram surgindo de maneira inesperada, como pequenas luzes que iluminam um caminho escuro. Essas conexões se formaram nos momentos mais simples, nas trocas de palavras e sorrisos que pareciam casuais, mas que se tornaram fundamentais para minha nova vida. Foi na mercearia que conheci Marta, uma cliente frequente que se tornou uma amiga querida. Ela era uma mulher vibrante, cheia de energia e sempre com uma história para contar. Nossas conversas começaram com simples cumprimentos, mas logo evoluíram para confidências e conselhos. Marta tinha uma habilidade especial de ver o lado positivo das coisas, de encontrar a esperança mesmo nas situações mais difíceis. Você tem um espírito forte, Ana, ela me dizia. Nunca deixe que as dificuldades apaguem sua luz. As palavras de Marta ecoavam em mim e me davam força para enfrentar os dias que, por vezes, pareciam desafiadores demais. Outra amizade inesperada surgiu com Carlos, um jovem músico que tocava seu violão nas esquinas da cidade. Conheci-o em um domingo à tarde, quando seus acordes suaves me atraíram para perto. Começamos a conversar, e logo descobri que ele também era um recém-chegado buscando seu lugar no mundo. Juntos, formamos uma pequena rede de apoio, onde cada um de nós compartilhava suas experiências e desafios. Era reconfortante saber que não estava sozinha, que havia outros como eu, navegando pelas incertezas da cidade, mas determinados a encontrar seu caminho. Essas amizades não apenas aliviaram a solidão, mas também me ensinaram o valor das conexões verdadeiras. Com Marta e Carlos, aprendi que as pessoas certas podem entrar em sua vida nos momentos mais inesperados e que, com elas, até os dias mais sombrios se tornam mais claros. Com o apoio deles, comecei a sentir que estava realmente construindo algo sólido e duradouro. E assim, enquanto a cidade se tornava cada vez mais familiar, o sentimento de pertencimento crescia dentro de mim, como uma chama que nunca se apaga. A sombra da soberba. A cidade me ensinou muitas coisas, mas uma das lições mais profundas veio da reflexão sobre o passado, especialmente sobre a soberba do meu pai. Sempre me perguntei como alguém tão rígido e inflexível poderia moldar tanto da minha vida, mesmo à distância. A sombra da soberba dele pairava sobre mim, mas em vez de me abater, tornou-se uma fonte de aprendizado. No silêncio das noites solitárias, costumava lembrar das palavras duras que ele proferiu na noite em que me expulsou. Naquele momento, a dor foi imensa, mas com o tempo, percebi que havia uma lição valiosa a ser extraída. A soberba do meu pai, sua incapacidade de ver além das convenções, me ensinou a importância da empatia e da flexibilidade. Comecei a perceber que a verdadeira força não estava em impor a própria vontade, mas em ser capaz de ouvir, de entender o outro e de encontrar um equilíbrio. Essa compreensão moldou minha maneira de lidar com as pessoas ao meu redor, seja no trabalho ou em minhas amizades. A cada dia, eu me esforçava para não repetir os erros de meu pai. Queria ser firme como uma rocha, mas flexível como o bambu, capaz de dobrar-se diante das tempestades sem se quebrar. Essa metáfora se tornou um mantra, lembrando-me da importância de manter o coração aberto e a mente receptiva. Enquanto isso, minha vida na cidade continuava a florescer. O trabalho na mercearia prosperava, e minhas amizades se aprofundavam. Eu estava construindo algo real, algo que meu pai, com toda a sua soberba, nunca poderia destruir. Meu crescimento pessoal era uma prova de que, mesmo quando confrontada com rigidez e intransigência, eu poderia encontrar meu próprio caminho. E assim, com cada lição aprendida, eu me preparava para os desafios futuros, sabendo que estava mais forte e mais sábia do que nunca, reconstruindo a vida. Com o passar do tempo, a cidade não era mais um lugar estranho e intimidador. Tinha se tornado meu lar. A mercearia, que me acolheu em um momento de necessidade, prosperava
e eu sentia que estava retribuindo a generosidade do Senhor José com meu trabalho dedicado. A cada dia, eu me sentia mais segura e confiante em meu papel ali. A amizade com Marta e Carlos continuava a florescer, e juntos explorávamos a cidade, descobrindo seus cantos escondidos, seus cafés charmosos e os parques tranquilos onde passávamos tardes conversando sobre sonhos e desafios. Essas experiências compartilhadas eram como tijolos, construindo uma base sólida para minha nova vida. Com o tempo, comecei a sonhar com algo mais. Trabalhar na mercearia era gratificante, mas eu queria expandir meus horizontes. Com o incentivo de Marta e Carlos, comecei a considerar a ideia de estudar novamente, talvez buscar uma formação que me permitisse crescer ainda mais. A cidade oferecia tantas oportunidades, e eu estava determinada a aproveitá-las. Essa nova fase da minha vida era marcada por uma sensação de propósito renovado. Eu estava crescendo, não apenas em termos de habilidades e experiências, mas também internamente. Cada desafio superado, cada novo amigo feito, era uma vitória pessoal, um lembrete de que eu estava, de fato, reconstruindo minha vida de forma intencional e significativa. A sombra do passado, embora ainda presente, havia se transformado. Não era mais um peso, mas uma motivação para continuar avançando. Aprendi a aceitar minhas raízes e a usá-las como uma base para me lançar em direção ao futuro. E assim, a cada dia, eu dava passos firmes em direção a um futuro que eu estava criando, com as próprias mãos, com o coração aberto às possibilidades e a mente focada nos objetivos. Havia ainda muito a ser descoberto, e eu estava pronta para enfrentar o que viesse. O encontro inesperado. Foi em um dia comum, quando estava retornando do trabalho, que o destino me reservou uma surpresa inesperada. A cidade, sempre cheia de movimento e surpresas, guardava algo especial para mim naquele dia. Enquanto caminhava pela rua movimentada, perdida em meus pensamentos sobre o futuro e os planos de estudo que começavam a se formar na minha mente, vi um rosto familiar entre a multidão. Meu coração deu um salto ao reconhecer João. Ele estava ali, na cidade, a poucos metros de mim. Por um momento, o tempo pareceu parar. Os sons da cidade desapareceram, e tudo o que eu conseguia sentir era a emoção que vinha de vê-lo novamente. João parecia diferente, mais maduro, mas seu sorriso era o mesmo, cheio de calor e bondade. Nossos olhares se encontraram, e em um instante, toda a saudade, todas as lembranças dos momentos que compartilhamos na fazenda voltaram à tona. Aproximamo-nos hesitantes, como se estivéssemos despertando de um sonho que não queríamos que terminasse. Ana, ele disse, sua voz suave, mas cheia de emoção. Eu não esperava te encontrar aqui. João, respondi, ainda tentando processar o reencontro. É tão bom te ver. Conversamos ali mesmo, na calçada, enquanto as pessoas passavam ao nosso redor. Ele contou-me sobre sua vida desde que deixei a fazenda, sobre os desafios e as conquistas que também experimentou. Descobri que ele tinha vindo à cidade em busca de novas oportunidades, assim como eu. Esse encontro inesperado reacendeu algo dentro de mim. A presença de João trouxe de volta as memórias de nosso amor e o que ele significava. Mas, ao mesmo tempo, eu estava consciente do quanto havia crescido e mudado. Eu não era mais a mesma garota que deixará a fazenda. Enquanto nos despedíamos, prometemos manter contato. Havia muito a ser dito, muito a ser explorado. E, embora não soubéssemos o que o futuro reservava para nós, havia uma sensação de esperança e possibilidade no ar. E assim, com o coração renovado por esse reencontro, eu continuei a caminhar pela cidade, consciente de que o destino, por vezes, nos reserva as surpresas mais bonitas. Reencontrando o amor. Após o encontro inesperado com João, minha mente e coração foram inundados por uma mistura de emoções e perguntas sobre o que aquilo significava para nós. As lembranças do nosso tempo juntos na fazenda vieram à tona, mas agora havia uma nova camada de experiências e crescimento pessoal que ambos havíamos acumulado. Mantivemos contato, trocando mensagens e telefonemas, e com o tempo, começamos a nos ver regularmente. A cidade, com seus parques e cafés, tornou-se um novo cenário para nossos encontros.
Cada conversa revelava o quanto tínhamos mudado e amadurecido, mas também o quanto o carinho e o respeito entre nós permaneciam intactos. João também havia encontrado seu caminho na cidade, trabalhando em um projeto de construção sustentável. Ele estava animado com as possibilidades que isso trazia e admirava minha decisão de voltar a estudar e expandir meus horizontes. Havia um novo tipo de admiração entre nós, uma apreciação pelo crescimento e pelas escolhas que cada um fizera. Nossos encontros eram agora marcados por uma liberdade que não tínhamos antes. Sem as restrições da fazenda e as expectativas rígidas de meu pai, podíamos explorar nosso relacionamento de maneira mais aberta e honesta. Era como se estivéssemos redescobrindo o amor, mas com a maturidade e a sabedoria que tínhamos adquirido. Com o tempo, percebemos que o que sentíamos um pelo outro era mais forte do que nunca. O amor, que havia sido uma semente plantada na fazenda, agora florescia na cidade, com raízes profundas e robustas. Estávamos prontos para enfrentar juntos os desafios que o futuro nos reservava. Esse reencontro nos mostrou que, mesmo quando a vida nos leva por caminhos diferentes, o amor verdadeiro tem uma maneira de encontrar seu caminho de volta. E assim, com o coração cheio de esperança e determinação, estávamos prontos para escrever um novo capítulo de nossa história juntos, construindo um futuro juntos. Com o amor renovado e fortalecido, João e eu começamos a sonhar com o futuro que poderíamos construir juntos. Havia uma empolgação palpável em cada conversa que tínhamos sobre as possibilidades que nos aguardavam. Decidimos, então, que o próximo passo seria encontrar um espaço que pudéssemos chamar de nosso. Procuramos por um pequeno apartamento na cidade, um lugar que pudesse ser nosso lar, onde pudéssemos começar essa nova fase de nossas vidas. Encontramos um cantinho aconchegante com uma vista encantadora, que se tornou o palco para nossos planos e sonhos. João e eu éramos uma equipe, trabalhando lado a lado para construir um lar que refletisse quem éramos agora. Decoramos o espaço com simplicidade, escolhendo cada peça com carinho, certificando-nos de que cada canto tivesse um toque de nossa personalidade e história. A sensação de montar nosso próprio espaço, de criar um ambiente acolhedor e cheio de amor, era profundamente gratificante. Enquanto isso, eu também havia começado a estudar, matriculando-me em um curso que sempre quis fazer. João me apoiava incondicionalmente, incentivando-me a seguir meus sonhos e a não ter medo dos desafios. Ele, por sua vez, estava cada vez mais envolvido em seu trabalho com construção sustentável, um projeto que o apaixonava e que também alinhava com nossos valores de criar um futuro melhor. Nossos dias eram uma mistura harmoniosa de trabalho, estudo e momentos de lazer. Adorávamos explorar a cidade juntos, descobrindo novos cafés, exposições de arte e participando de eventos culturais que enriqueciam nossa vida. O amor que tínhamos um pelo outro não era mais apenas uma emoção, era agora uma força motriz que nos impulsionava a crescer juntos, a enfrentar os desafios e a celebrar cada vitória, por menor que fosse. Construíamos, dia após dia, não apenas um lar, mas uma vida compartilhada, cheia de propósito e significado. E assim, com cada passo dado e cada sonho perseguido, estávamos escrevendo uma história de amor e parceria, uma história que, sabíamos, estava apenas começando. Desafios e conquistas. Como qualquer jornada, nosso caminho juntos não foi sem desafios. À medida que nos estabelecíamos em nossa nova vida, enfrentamos momentos de incerteza e dificuldades que testaram nossa resiliência e compromisso. Desde ajustes financeiros até pressões no trabalho e nos estudos, cada obstáculo era uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Houve momentos em que as demandas do dia a dia pareciam esmagadoras, mas sempre encontramos força um no outro. Nossa capacidade de comunicar abertamente e de apoiar mutuamente nos ajudou a superar cada desafio. Aprendemos a celebrar não apenas os grandes marcos, mas também as pequenas vitórias que tornavam nossa vida mais rica e significativa. Enquanto prosseguíamos, nossas conquistas começaram a se acumular. João foi promovido em seu trabalho, liderando um projeto importante que trouxe reconhecimento e satisfação pessoal. Eu, por minha vez, concluí meu curso com distinção, abrindo portas para novas oportunidades profissionais.
Nossas famílias também se tornaram parte importante de nossa história. Com o tempo, consegui reconstruir a relação com meu pai, que finalmente entendeu e aceitou minhas escolhas. Ele veio nos visitar e foi um momento de reconciliação e compreensão que trouxe paz ao meu coração. Um novo capítulo. Com os desafios superados e as conquistas alcançadas, estávamos prontos para abrir um novo capítulo em nossa história. Decidimos dar um passo adiante em nosso compromisso, celebrando nosso amor e união com uma cerimônia simples, cercados por amigos e família que nos apoiaram ao longo de nossa jornada. O dia foi uma celebração da vida que construímos juntos, cheia de risos, lágrimas de alegria e promessas de um futuro ainda mais brilhante. Enquanto trocávamos votos, sentíamos que todo o caminho percorrido nos guiou para aquele momento onde tudo fazia sentido. Ao olhar para trás, para o caminho que percorremos, percebemos o quanto crescemos e o quanto o amor verdadeiro nos transformou. Cada desafio superado, cada amizade feita, cada sonho realizado era parte de uma tapeçaria rica e vibrante que agora fazíamos parte. E assim, com o coração cheio de gratidão e esperança, começamos um novo capítulo, prontos para enfrentar o que viesse, sabendo que juntos poderíamos superar qualquer coisa. Nossa história de amor não era apenas sobre nós, mas sobre a força do amor em nos guiar para onde realmente pertencemos. Fim. Gostou da história? Não perca nenhum conteúdo novo. Inscreva-se no nosso canal agora e faça parte da nossa comunidade. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Junte-se a nós nessa jornada.